Acredito que assim como eu, você já deve ter ouvido alguém falar: fulano foi batizado com o Espírito Santo porque ele falou em línguas, mostrando que a evidência do batismo é o ato de falar em língua. Nós temos ouvido isso até da boca de muitos teólogos, querendo mostrar que o ato de você falar em línguas estranhas mostra que você foi batizado com o Espírito Santo. Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Eu gostaria de pedir que você fique conosco até o final. Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e acredito que cada um de vocês que estão me assistindo já ouviram essa mesma coisa. Pessoas tentando evidenciar o batismo com o Espírito Santo por meio das línguas. Nós temos na Bíblia textos que mostram o contrário. Nós vamos ver isso hoje. Mas antes de irmos para esse assunto, eu gostaria de pedir, se você ainda não faz parte do nosso canal, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like, tá bom? Jesus treinou os seus 12 discípulos e disse que eles ficassem em Jerusalém até do alto serem revestidos de poder. Os discípulos foram para Jerusalém e passaram ali aproximadamente 10 dias em oração. E o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles, como diz o texto, foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, a partir do versículo 2. No 3 diz que eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E viram línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um deles. E ali eles começaram a ficar como que embriagados. Logo depois, Pedro se levanta e começa a pregar. Os que estão do lado de fora estão dizendo que entendem o que os homens do lado de dentro estão falando. Entendem na sua própria língua. E havia ali aproximadamente 14 a 17 nações reunidas. E só nessa narrativa que eu já fiz para você, já mostra que se evidenciou ali, não só o dom de línguas, mas o dom de interpretação de línguas, o dom de variedade de línguas, o dom de pregar o evangelho. Ou seja, além do falar em língua, outros dons aparecem nesse texto. Então nós podemos dizer o seguinte: se de fato o ato de falar em língua é prova, é evidência de que eu fui batizado com o Espírito Santo, então quando alguém disser, eu tive uma visão, essa pessoa também foi batizada com o Espírito Santo. Quando alguém conseguir interpretar, entender uma língua, essa pessoa também foi batizada com o Espírito Santo. Ou seja, eu não posso usar apenas o dom de língua para evidenciar o batismo com o Espírito Santo, porque todos esses outros dons aconteceram também naquele dia. Mas o que de fato evidencia o batismo com o Espírito Santo? Não são os dons de língua, de visões, de interpretações, nada disso. Isso são as manifestações dos dons no dia de Pentecostes. Mas o que evidencia, Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Eu já vi casos de muitas pessoas que falaram em línguas, mas que não conseguiam pregar o evangelho. Já vi casos de pessoas que tiveram visões extraordinárias, mas que não conseguiram pregar o evangelho. Já vi casos de pessoas que entendiam as línguas que eram faladas, mas não conseguiam pregar o evangelho. Porque faltou poder do Espírito, ousadia, interpretez, batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é evidenciado em Atos 1:8 pelo testemunhar de Jesus ao pecador. O que prova que eu fui batizado com o Espírito Santo não é ver nada, não é falar línguas, não é interpretar línguas, não é ter revelações, nada disso. O que mostra que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, que você é batizado com o Espírito Santo, é se você consegue levar a mensagem da cruz ao pecador. Se isso não acontece com você, eu sinto muito lhe dizer, mas ainda não foi o batismo. Continua buscando mais um pouco, que daqui a pouco você vai ser batizado. Jesus disse em Lucas 24:49 o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos é vestidos novamente. Jesus os vestiu de conhecimento, agora eles vão ser vestidos de poder. Vão receber uma nova veste. Para que esse poder? Para poder testemunhar. Por isso que eu sou da classe daqueles que acreditam que os dons não cessaram.
Porque do jeito que os discípulos precisaram do Espírito Santo e dos dons para testemunhar de Cristo, a igreja de hoje também precisa. Nós precisamos receber o poder do Espírito Santo para testemunharmos de Jesus a cada dia. Por isso que essa busca, ela não é simplesmente por um espaço de tempo. Essa busca é contínua. Você busca todos os dias o Espírito Santo e todos os dias o Espírito Santo te capacita a testemunhar de Cristo para o teu vizinho, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua escola, na tua rua. O Espírito te capacita a fazer o que você não tem condições emocionais de fazer. Ele te capacita, ele te conduz, ele coloca palavras na sua boca para que você se torne um crente cheio de ousadia e cheio de autoridade. Não adianta você dizer que fala línguas, que tem visões, revelações, que Deus fala contigo através de sonhos, e você não consegue atravessar a rua para falar àquele que é um pecador, que precisa do Evangelho. Então, não há como dizer que esse batismo é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele vai produzir ousadia, autoridade, intrepidez, ele vai produzir desejo, sentimento de compaixão pelas almas, sentimento de amor para com os pecadores. Você vai querer ver as pessoas desfrutar, viver aquilo que você está vivendo. Então eu não tenho como dizer que eu fui batizado com o Espírito Santo se não há em mim o sentimento de testemunhar para os meus vizinhos. Se você ainda não recebeu esse batismo, continue buscando. Busque-o até você ser cheio da plenitude de Deus. Porque quando isso acontecer, automaticamente você vai abrir os seus lábios e vai fluir na mensagem da pregação. Como diz o próprio texto do capítulo 2. Pedro se colocou de pé quando os homens que estavam do lado de fora disseram: esses homens estão embriagados a essa hora da manhã. Pedro disse: olha, varões, isso não é mosto, isso não é vinho, isso aqui é a promessa do Pai, é a descida do Espírito Santo que foi profetizado por Joel. E Pedro inicia ali uma bela, extraordinária pregação que arrebanha aproximadamente 3.000 almas. Para você ver o propósito e como a mensagem fica poderosa quando você é batizado com o Espírito Santo. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.